Bom, pessoal, para a gente começar, para a gente poder entrar no assunto do nosso próximo caderno, que é sobre o sistema BO, a gente vai fazer uma pequena introdução a respeito dos alelos múltiplos, que é um exemplo, o sistema BO é um exemplo de alelos múltiplos, mas como a gente só vai iniciar isso na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre os alelos múltiplos para você já ir se familiarizando. Normalmente, o que é que nós temos? Um alelo dominante e um alelo recessivo. E assim eles se combinam e vão produzindo para a gente os nossos resultados. No caso dos alelos múltiplos, nós vamos ter mais de um alelo, mais de dois alelos, determinando essa característica. Então, nós vamos poder ter mais de um alelo dominante, por exemplo, que é o caso do sistema BO. Um outro exemplo que a gente pode utilizar, além do sistema BO, é o caso da pelagem, na cor da pelagem dos coelhos, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter 4 alelos que vão se combinar e vão dar pra gente os tipos de pelagem possíveis, tá? Quem são esses alelos? Perceba que a gente vai utilizar uma letrinha para representar o alelo. E como eles vão sofrer modificações, né? Eles sofrem modificações, a gente vai indicar aqui em cima, ó, que modificação vai ser essa. Então, quais são esses 4 tipos? Cada alelo, então, ela vai determinar um tipo de pelagem. A pelagem selvagem você vai entender como puro, tá? Ela vai ser dominante, ó. Então, a gente não tem mutação nenhuma. Isso aqui é como se fosse o alelo original, vamos pensar assim. E a gente vai chamar para esses coelhos de agouti ou selvagem. Aqueles que tiverem um CH aqui em cima, a gente vai classificar como chinchila. Os que têm o H são os himalaios. E os que têm o Czinho, que nesse caso vai ser o nosso recessivo, são os albinos. Então, perceba que nós temos 3 alelos dominantes e um recessivo, ok? Para que a gente entenda bem os resultados a respeito desses alelos, quando a gente tiver que fazer os cruzamentos, a gente precisa entender que existe uma relação de dominância. Então, esse alelo selvagem, perceba que ele vai ser dominante em relação a todos os 3, tá? Então, se eu tiver um indivíduo selvagem e um chinchila, predomina a característica do selvagem em relação ao chinchila, em relação ao himalaio, em relação ao albino, tá bom? Quando eu tiver um indivíduo chinchila, essa característica prevalece em relação ao himalaio e ao albino. E quando eu tiver um indivíduo himalaio, prevalece a característica dele em relação ao albino. E o albino, professora, ele não domina ninguém, ele é recessivo. Então, os indivíduos albinos, eles só vão apresentar o fenótipo albino quando eles estiverem apresentados, quando eles aparecerem, tá? Em homozigose, ou seja, os 2 alelos recessivos para essa característica. Então, sempre que o indivíduo apresentar a pelagem agouti ou selvagem, ele vai ser de um desses 4 genótipos. Como ele domina todos os outros alelos, a gente vai ter 4 genótipos possíveis para indivíduos que apresentam esse tipo de pelagem. Então, ele vai ser Czão, e nesse caso aqui, ó, ele é homozigoto dominante. Então, ele vai ser homozigoto. E todas as outras 3 formas serão heterozigotas, tá? Então, perceba que as 3 formas aqui, ó, são alelos diferentes entre si e a gente vai só considerar a questão da dominância. Então, esses 3 tipos, eles são heterozigotos, tá? E essa forma aqui, ó, vai ser a minha forma homozigota. No caso dos indivíduos que apresentam a pelagem com a característica que nós consideramos chinchila, os animais chamados de chinchila, né? Eles vão ter 3 genótipos, tá bom? Sendo que esses 2 aqui serão os indivíduos heterozigotos. Por que eles serão os indivíduos heterozigotos? Porque nesse genótipo aqui, os alelos eles são diferentes. Então, a gente vai levar em consideração também a relação de dominância. Então, esse daqui vai ser o nosso indivíduo homozigoto. Por que esse aqui é o nosso indivíduo homozigoto? Porque os 2 alelos apresentam a característica chinchila. E todos eles vão vir representados assim, com essas letrinhas em cima. CHH significa que esse indivíduo é heterozigoto para himalaio. Czinho, chinchila heterozigoto para albino, tá bom? Então, você pode ter só a questão mostrar para você que só tem esse termo
um coelho chinchila heterozigoto ou um coelho chinchila heterozigoto para himalaio. Então, você já sabe que vai ser esse genótipo que você vai utilizar. Chinchila para albino, então vai ser esse genótipo. E esses termos eles podem ser utilizados aqui também. Então, pode ser agouti heterozigoto para chinchila, agouti heterozigoto para himalaio, agouti heterozigoto para albino. E quando esse indivíduo apresenta a característica himalaio, ele vai ter apenas 2 genótipos. Então, perceba, 4, 3, 2, tá bom? Levando em consideração sempre a relação de dominância. Aqui, eu já só vou ter um indivíduo heterozigoto, tá? E esse indivíduo heterozigoto, esse himalaio, toda vez que você citar um himalaio heterozigoto, obrigatoriamente ele vai ter que ser heterozigoto com o albino, porque é o único alelo que ele domina. E esse daqui vai ser a nossa forma, essa aqui é a nossa forma homozigota. Então, os 2 alelos para himalaio. E por fim, o genótipo para o indivíduo albino, que vai ser apenas um, tá? Czinho, Czinho, sempre homozigoto. Aqui um exemplo de cruzamento, tá bom? Esse exemplo de cruzamento nós temos um coelho selvagem, então sempre observa o primeiro alelo, tá? Aquele que vai te dizer. Então, o primeiro alelo, como sendo dominante, sempre vai aparecer na frente, você só olha o primeiro, tá bom? Então, aqui é um selvagem e aqui é um chinchila. Os 2 são heterozigotos. Selvagem é heterozigoto para chinchila, chinchila é heterozigoto para himalaio. Como é que a gente vai fazer esse cruzamento? Você vai levar em consideração tudo que aparece aqui. Então, Czão, C com H, tá? Depois, o segundo indivíduo, Czão, C, Hzinho. Como a gente já combinou o primeiro, agora a gente vai combinar o segundo alelo. Esse, CH, CH. E por fim, CH, Hzinho. Então, perceba que os genótipos que a gente tem serão os seguintes: selvagem, selvagem, chinchila, chinchila. Então, nós teremos aqui nesse cruzamento 50% agouti ou selvagem e 50% chinchila. E você sempre vai ter que levar em consideração a relação de dominância entre esses indivíduos. Então, professora, se eu tivesse um indivíduo chinchila himalaio e um indivíduo selvagem himalaio, como seria esse meu resultado? Veja, esse daqui, ó, ele é o chinchila. Quem é o dominante? Esse ou esse? Esse aqui, né? Então, quando a gente fizer esse cruzamento, no meu resultado, eu vou ter que colocar esse aqui na frente. Porque se eu colocar esse, isso vai confundir você no resultado. Então, é selvagem para chinchila, chinchila com himalaio, himalaio com selvagem, selvagem vem na frente, e o himalaio com o himalaio. Quem são esses indivíduos? 1, 2 selvagens, 50% selvagem, 1 chinchila, então 1 a gente sabe que é 25%, e esse aqui, ó, ele é himalaio, mais 25%, ok?